Você já tentou ignorar a realidade, mas quanto mais tentava, mais ela parecia gritar na sua frente? Você olha para a conta bancária, para a ausência de uma mensagem, para um número de inscritos, para qualquer situação que deseja mudar e pensa: como vou acreditar que tudo está acontecendo se ao meu redor diz exatamente o contrário? Essa é uma das maiores dificuldades aí de quem estuda Neville Goddard e manifestação. E talvez seja justamente por isso que muitas pessoas passam anos praticando técnicas, fazendo afirmações, visualizações, SATs, mas continuam reagindo ao mundo externo. E hoje eu quero mostrar que ignorar a realidade não significa fingir que ela não existe. Significa algo muito mais profundo. E quando você realmente entende isso, você deixa de lutar contra o mundo e começa a permitir que ele se reorganize naturalmente. E aí, sejam bem-vindos ao canal Despertar. Meu nome é Deise Andrade e esse espaço foi criado para falarmos sobre manifestação da realidade, lei da suposição, consciência e transformação interior. Sempre buscando aqui aplicar os princípios de forma prática e no nosso dia a dia. Então, se esse é o tipo de conteúdo que você procura, que faz sentido para você, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você não perde os próximos vídeos e ainda faz parte da nossa comunidade que está aprendendo a transformar a realidade de dentro para fora. Olha, agora vamos entender aqui porque a maior dificuldade para manifestar um desejo talvez não seja aí nas circunstâncias, tá? Mas na forma como você reage a elas. E existe uma pergunta que aparece o tempo todo, né, entre as pessoas que estudam aí a manifestação. Como ignorar a realidade atual quando ela está bem na minha frente? E, sinceramente, essa dúvida faz todo sentido, né? Porque quando você olha para uma conta bancária negativa, para um relacionamento que ainda não aconteceu, para um diagnóstico, para um sonho que parece muito distante, ou qualquer situação que você deseja transformar, a tendência natural é acreditar que aquilo que os seus olhos estão vendo é a verdade definitiva. Afinal, desde pequeno, nós somos ensinados a confiar mais nas circunstâncias do que na nossa própria consciência. E é como se o mundo externo tivesse sempre a palavra final. Já pensou nisso? E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas interpreta Neville Goddard de uma forma tão equivocada. Quando ele dizia para não reagirmos às circunstâncias, ele não estava dizendo que deveríamos fingir que ela não existe, não. Não é isso, né? E talvez ele também não esteja incentivando ninguém a viver em uma fantasia ou negar aquilo que está acontecendo. O que Neville ensinava era muito mais profundo. Ele dizia que as circunstâncias não têm poder de criar sua realidade. Olha como isso é poderoso. Elas apenas revelam o estado de consciência que você ocupou até este momento. E isso muda completamente a perspectiva, sabe por quê? Porque se as circunstâncias são apenas o reflexo do estado que você sustentou no passado, reagir a elas como se elas fossem definitivas significa ficar alimentando ali aquele estado que produziu elas, né? É como olhar para um espelho tentando mudar o reflexo com as mãos. Você pode tocar o espelho quando quiser, mas o reflexo continuará respondendo ao movimento que acontece primeiro em você. Olha só, e talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas permanecem presas no mesmo ciclo. Você conhece alguém ou você está nesse ciclo? Observa a realidade, reagem emocionalmente. Entra nova dúvida, voltam a sentir falta. E sem perceber, vai reafirmando o estado de consciência todos os dias. É por isso que entender a diferença entre observar circunstâncias e reagir a ela é um dos passos mais importantes aí para compreender o verdadeiro significado de viver no fim. E eu quero compartilhar uma experiência que estou vivendo neste momento, tá? Porque acredito que ela vai ilustrar exatamente isso que Neville ensinava. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho uma meta muito clara, né? Receber uma placa de 100 mil inscritos aqui no YouTube. E durante muito tempo eu olhava os números praticamente todos os dias. Na verdade, era todos os dias. Via quantos inscritos faltava, analisava as visualizações, comparava o crescimento do canal. E sem perceber, minha atenção estava sempre voltada para uma única pergunta: como que eu vou fazer isso acontecer? Eu também perguntava: de onde vão vir os inscritos? Quanto tempo ainda vai levar? Será que estou fazendo o suficiente? E toda vez que esses pensamentos apareciam, eu fazia exatamente aquilo que Neville Goddard alertava para não fazer, que era reagir à realidade atual. Mas naquele momento, os números deixavam de ser apenas uma fotografia do presente e passavam a determinar aquilo que eu sentia sobre o meu futuro. E foi aí que eu comecei a compreender as lições de Neville Goddard. Olha só, o meu trabalho não era descobrir o caminho, não. O meu trabalho era permanecer na identidade de alguém que já recebeu. Se minha cachorra estiver latindo e vocês estiverem ouvindo, vocês desconsideram, viu, gente? Foi aí que eu comecei a mudar minha forma de pensar. Quando eu olho para esse objetivo, eu já não gasto mais tanta energia tentando descobrir como vai acontecer. E eu sempre lembro que existe aquela ponte de incidente, sabe? Que é entre o estado que eu estou hoje e o estado que eu desejo viver.
E essa ponte, ela não precisa ser planejada por mim. Não. Ela vai se revelar naturalmente quando eu permanecer fiel ao estado que eu tô assumindo. E hoje eu penso diferente, né? A placa já é real, ela já tem um lugar reservado, ó, aqui. E eu ainda não consigo vê-la fisicamente. Claro que não. Mas na minha consciência, ela já faz parte da minha realidade. Só que o meu trabalho agora não é descobrir como ela vai chegar, não. O meu trabalho é permanecer na identidade de quem já recebeu. E isso não significa que eu deixei de trabalhar, não, tá? Pelo contrário, eu continuo gravando os vídeos, estudando, melhorando as capas, pensando na edição, buscando entregar um conteúdo aqui cada vez melhor. E a diferença é que agora essas ações, elas não nascem ali da ansiedade. Elas nascem, sabe daquela convicção de alguém que já acredita que está caminhando para um destino dentro da própria consciência, que já foi feito e aceito como verdadeiro? E essa mudança parece pequena, né? Mas ela transforma completamente a forma que eu vivo cada dia a minha manifestação e como ela está se desenrolando aí no mundo físico. E eu acho que esse é um dos pontos mais compreendidos aí nos ensinamentos de Neville Goddard. Quando alguém escuta pela primeira vez que precisa ignorar a realidade atual, é muito comum imaginar que isso significa fingir, né? Que os problemas desapareceram, como se estivesse olhando para aquela situação difícil e repetir para si mesmo que está tudo bem. Quando lá no fundo a gente sabe que não tá. Na verdade, eu acredito que esse é um dos motivos pelos quais tantas pessoas acabam desistindo, sabe? Porque tenta fazer uma coisa que simplesmente não funciona. Você não precisa convencer sua mente de que o problema não existe. Você também não precisa viver desconectado aí da realidade. Se você tem uma conta para pagar, ela vai continuar ali, né? Se você está procurando um emprego, essa situação vai continuar existindo. Outro exemplo, se você estiver esperando uma resposta e ela ainda não chegou, nada disso muda. O que muda é a forma como você escolhe se relacionar com essa situação. E existe uma enorme diferença aí entre observar uma circunstância e deixar que ela determine o seu estado emocional. Por exemplo, imagine alguém que plantou uma árvore hoje. Essa pessoa sabe que a semente está debaixo da terra, né? Ela não vê nenhuma folha, não vê nenhum galho, não vê nenhum fruto, mas mesmo assim, ela continua regando, ela continua cuidando da terra. Ela não cava o solo ali todos os dias para verificar se a semente começou a crescer, não. Sabe por quê? Porque ela entende que existe um processo acontecendo, mesmo que seja invisível. Na manifestação, acontece exatamente a mesma coisa. Toda vez que você para ali para conferir se já aconteceu, se pergunta quanto tempo falta, começa a duvidar, porque nada mudou, é como se você estivesse ali cavando a terra para ver se a semente continua lá. E quanto mais você faz isso, mais difícil fica permanecer no estado de quem já recebeu. E foi por isso que Neville insistia tanto na importância de viver no fim. Não porque a realidade deixou de existir, não, mas porque a sua consciência precisa permanecer fiel ao destino, enquanto o caminho ainda está sendo construído. E tem uma frase que ele falava que dá para refletir bastante nisso. Ele dizia que você precisa assumir o estado do sentimento do desejo já realizado, né? E durante muito tempo eu entendi isso de forma errada. Eu achava que eu precisava sentir aquela felicidade enorme o tempo inteiro, como se fosse obrigada a acordar todos os dias exatamente confiante, motivada e sem nenhuma dúvida. Mas não é isso. Com o tempo eu fui entendendo que viver no fim tem muito mais a ver com identidade do que com emoção. Porque olha só, pensa comigo. Quando você já tem alguma coisa, você passa o dia inteiro pensando nela? Provavelmente não, né? Você acorda todos os dias comemorando porque tem um celular? Você não fica lembrando a cada 5 minutos que tem uma cama para dormir, ou uma geladeira na cozinha, um fogão. Nada disso. Essas coisas simplesmente fazem parte da sua vida. E elas são naturais. E eu acho que esse é um detalhe que muita gente deixa passar, né? Quando Neville falava sobre viver no fim, ele não estava falando de viver em euforia, não. Ele estava falando de naturalidade. É aquele momento em que você para de correr atrás da manifestação, porque dentro de você já sabe que ela encontrou um lugar. Aí você vai continuar trabalhando, continua estudando, continua fazendo o que precisa ser feito. Mas já não vive mais naquela ansiedade de quem precisa de uma prova todos os dias. Porque olha só, quando algo realmente é seu, você não precisa convencer ninguém disso, nem a si mesmo. Você simplesmente vive. E na minha opinião, é justamente aí que acontece a grande mudança, porque você deixa de agir como alguém que está tentando conseguir e começa a agir como alguém que já aceitou aquela realidade dentro da própria consciência. Olha, e essa mudança pode parecer pequena aí no começo, tá? Mas ela muda completamente a forma como você enfrenta o dia a dia. Você deixa de perguntar, será que vai acontecer? E começa a pensar, como alguém que já recebeu viveria isso hoje? Essa é uma pergunta bem simples, né?
mas ela muda tudo. Tem uma coisa que eu gostaria que alguém tivesse explicado aí quando eu comecei a estudar Neville Goddard, né? A realidade sempre vai parecer mais convincente. Sabe por quê? Porque ela pode ser vista. Você olha para a conta, olha para o celular, olha para os números, olha para tudo aquilo que deseja mudar. Está tudo ali, diante dos seus olhos. Enquanto isso, a realidade que você está construindo existe apenas na consciência. E é justamente aí que entra o conflito, né? O mundo externo grita, a consciência sussurra. É por isso que é muito mais fácil acreditar no que você vê do que permanecer fiel ao estado que você escolheu assumir. Você já parou para pensar nisso? Só que Neville dizia uma coisa muito interessante, né? Ele afirmava que o mundo é como um espelho. E ninguém tenta arrumar o reflexo mexendo ali no espelho, né? Primeiro você muda, depois o reflexo acompanha. Isso parece uma ideia bem simples. Mas olha, quantas vezes fazemos exatamente o contrário? A gente espera primeiro o reflexo mudar, né? Só para depois acreditar. E aí ficamos presos, sabe por quê? Porque viver no fim significa inverter essa lógica. Primeiro você muda a forma como se vê, primeiro você aceita internamente aquilo que deseja viver e só depois o mundo acompanha essa mudança. E é claro, isso nem sempre é fácil. Principalmente quando existe medo, né? Quando existe ansiedade, quando parece que nada está acontecendo. Mas talvez seja exatamente nesse momento que sua permanência no estado faz total diferença. Porque qualquer pessoa consegue acreditar quando tudo tá dando certo, né? Muito fácil. O verdadeiro desafio, sabe quando ele vai aparecer? Quando a realidade ainda não mudou. E é nesse momento que você vai decidir quem vai ter a última palavra, as circunstâncias ou a sua consciência, viu? E tem um ensinamento de Neville Goddard que eu acho que é um dos mais bonitos, mas também um dos mais difíceis de colocar em prática. É a ideia da ponte de incidente. Já até falei sobre ela aqui em outros vídeos, né? Quando a gente fala em manifestação, é muito comum imaginar que tudo vai acontecer de uma hora para outra, né? Como se de repente a vida mudasse completamente e o desejo simplesmente aparecesse na nossa frente. Mas olha só, na maioria das vezes não é assim que acontece não, tá? Antes da manifestação se tornar visível, uma série de acontecimentos vai acontecendo ali para se reorganizar, né? Às vezes você conhece uma pessoa, recebe uma ligação inesperada, tem uma ideia diferente ou toma uma decisão que parecia sem importância naquele momento. Só depois, olhando para trás, você percebe que tudo aquilo fazia parte do caminho. E é justamente isso que Neville chamava de ponte de incidentes. E eu gosto muito dessa expressão porque ela tira aquele peso enorme das costas, sabe? Afinal, não é nossa responsabilidade de descobrir cada passo que vai acontecer até a manifestação chegar, não. O nosso trabalho não é construir a ponte. O nosso trabalho é permanecer no estado assumido enquanto essa ponte está sendo construída. Fica muito mais fácil. Olha só, pensa aí em uma viagem. Quando você coloca um destino ali no GPS, você não fica preocupado em cada esquina que vai aparecer daqui a 20 quilômetros. Não, você simplesmente segue a próxima orientação. Depois a próxima e mais uma. Eu geralmente fico preocupado onde que vai ter os postos para comer, né? Para ter os lanches, né, gente? Eu sou de touro, mas enfim, né? E aos poucos, ali, sem perceber, você vai estar chegando onde você queria, né? A manifestação funciona do mesmo jeito, sabe? De um jeito muito parecido. Quando você tenta controlar cada detalhe do caminho, você vai acabar saindo daquele estado de confiança e voltando para o estado do medo. Mas quando você entende que existe uma sequência de acontecimentos que vão acontecendo ali, além daquilo que você consegue enxergar, fica mais fácil se o continuar sem a necessidade de controlar tudo. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente desiste cedo demais. Sabe por quê? Porque ela olha apenas para o ponto onde está hoje e esquece que existe uma ponte inteira sendo construída entre a realidade atual e a realidade que deseja viver. E tem uma coisa que eu fazia, e talvez você também já tenha feito, tá? Eu repetia afirmações, fazia visualizações, e alguns minutos depois já estava perguntando se aquilo realmente estava funcionando. Se era assim, deixa aqui embaixo nos comentários. Eu precisava convencer a mim mesmo o tempo todo que meu desejo já era realidade. Só que com o tempo eu percebi uma coisa muito interessante, né? Quando algo realmente faz parte da nossa vida, nós não precisamos ficar convencidos disso. Você não acorda todos os dias repetindo para si mesmo que você mora na casa, né? Você simplesmente mora. Você não fica afirmando que tem um celular ou sabe o caminho para o trabalho, para a faculdade. Essas coisas já são naturais para você. E talvez seja exatamente essa naturalidade que Neville tentava nos ensinar. E existe uma diferença muito grande ali entre usar uma afirmação para mudar um estado de consciência e usar uma afirmação porque no fundo você continua tentando vencer a dúvida. Você consegue perceber a diferença? Quando a afirmação nasce da ansiedade, ela acaba virando uma discussão interna.
Você afirma uma coisa e logo depois a mente responde outra. Você diz, já aconteceu, aí sua mente vem, mas olha a realidade. Você afirma novamente e a dúvida aparece de novo. E sem perceber, você passa ali o dia inteiro alimentando essa disputa, um brigando com o outro. Aí chegou um momento que isso cansa. Não foi que eu comecei a entender que viver no fim não significa repetir a mesma frase o dia inteiro, não. Significa chegar a um ponto em que você já não sente a necessidade de discutir com a própria mente. Você simplesmente volta para o estado que escolheu ocupar, sabe? Eu tenho umas coisas para contar para vocês aqui nos próximos vídeos, eu vou começar a contar, viu, gente? E se essa dúvida aparecer, tá tudo bem. Você reconhece que ela apareceu, mas não muda a direção por causa dela, não. Porque permanecer no estado não significa nunca mais sentir medo. Não é isso. Significa não permitir que esse medo decida quem você é. Essa também é uma dúvida que eu tive durante muito tempo, tá? Se eu não devo reagir à realidade, então significa que eu tenho que simplesmente esperar? Não. E eu acho importante deixar isso muito claro, sabe por quê? Porque algumas pessoas interpretam os ensinamentos de Neville dessa forma. Eles pensam que viver no fim significa cruzar os braços e esperar que tudo aconteça sozinho. Mas se você observar isso a própria vida, você vai perceber que isso não faz sentido nenhum. Continuar vivendo no estado assumido não significa abandonar as responsabilidades, viu? Se você trabalha, continua trabalhando. Se você está estudando, continua estudando. Se existe algo que depende de uma atitude sua, faça a sua parte. A diferença ela vai estar, sabe aonde? No lugar de onde nasce essa ação. Você está agindo porque acredita que tudo depende exclusivamente do seu esforço? Ou você está agindo porque isso faz parte do caminho natural da sua manifestação? Agora pense, duas pessoas podem fazer exatamente a mesma coisa por fora. As duas acordam cedo, as duas trabalham, as duas estudam, aí no meu caso aqui, vamos lá, as duas gravam vídeo. Mas por dentro, elas estão vivendo estados completamente diferentes. Uma age movida pelo medo de que nada vai acontecer, a outra age simplesmente porque aquilo já faz parte da vida que ela assumiu. Pode parecer apenas uma diferença de pensamento, né? Mas Neville dizia que é justamente o estado de consciência que dá significado às ações. É por isso que duas pessoas podem fazer exatamente a mesma coisa e mesmo assim colher resultados completamente diferentes. Porque não é apenas a ação que importa, não. É o estado em que essa ação está sendo realizada. Olha, existe uma ideia que pode avaliar muito essa pressão que algumas pessoas colocam sobre si mesma, tá? Você não precisa passar 24 horas por dia pensando da maneira perfeita. E eu digo isso porque durante muito tempo eu achei que qualquer pensamento negativo era suficiente para destruir toda a manifestação. Se eu tivesse um momento de medo, eu já pensava, pronto, estraguei tudo. Mas olha só, se a ansiedade aparecesse, parecia que eu precisava começar todo o processo novamente. Mas isso aumentava só a pressão, sabe? Sentia pressionada. E viver sob pressão nunca foi o que Neville ensinou, não. Nós somos seres humanos. Existem dias em que acordamos mais confiantes, existem dias que estamos mais cansados, outros dias a dúvida vai aparecer e tudo isso faz parte da nossa experiência, da experiência humana. A diferença está no que você faz depois. Você vai transformar aquele momento de dúvida na sua nova identidade? Ou simplesmente vai reconhecer que teve um dia difícil e vai voltar para o estado que escolheu ocupar? Na minha opinião, essa segunda faz muito mais sentido, né? Porque permanecer no estado não significa nunca tropeçar, não. Significa não fazer do tropeço aquele seu novo caminho. Pensa alguém que está viajando de carro. Pensou aí? Em alguns momentos, essa pessoa pode errar uma saída, né? Eu sempre erro, gente. Não tem como. Ela pode pegar um retorno, pode até enfrentar um trânsito inesperado. Mas isso não significa que ela desistiu da viagem, né? Ela apenas continuou seguindo em direção ao seu destino. Com a manifestação acontece exatamente a mesma coisa. Um pensamento de medo não define sua realidade. Um dia ruim não define a sua identidade. E uma dúvida que não apaga tudo aquilo que você já construiu dentro da sua consciência, tá? Essa dúvida ela não vai apagar. Coloque isso na sua cabeça. O importante é você lembrar para onde você decidiu ir. E sempre perceber que saiu desse estado, você voltar com tranquilidade, ele sem culpa, sem desespero e sem aquela sensação que precisa começar tudo de novo. Porque, olha, muitas vezes a culpa pesa muito mais do que a própria dúvida, né? Às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo que a manifestação é uma forma de convencer o universo a entregar alguma coisa, né? Como se ele tivesse que te entregar tudo que você quisesse. Outras acreditam que precisa convencer a Deus. Senhor, eu preciso disso. Algumas pensam que precisa convencer o subconsciente. Quanto mais eu estudo Neville Goddard, mais eu percebo que a grande mudança nunca foi para fora, ela sempre foi para dentro, sabe? Quando você assume um novo estado, você não está tentando manipular a realidade, não.
Você está permitindo que uma nova versão de você comece a ocupar espaço. E olha, deixa eu te contar uma coisa, viu? Isso muda completamente a forma como enxergamos a manifestação. Porque ela deixa de ser aquela luta ali, ó, para conseguir alguma coisa e passa a ser um processo de transformação da própria consciência. Olha, pensa aí em alguém que sempre acreditou que nunca teria sucesso. Mesmo que essa pessoa receba uma boa oportunidade, talvez ela nunca vai conseguir aproveitar, porque vai continuar enxergando da mesma maneira. Agora imagina alguém que mudou a forma como se vê. Essa pessoa vai começar a tomar decisões diferentes, sabe? Ela vai perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. Vai começar a conversar de outra forma, ter mais confiança, agir com mais tranquilidade. O mundo externo vai começar a responder essa mudança. É inevitável. Não porque ele foi convencido, não, mas porque a pessoa deixou de ocupar o estado antigo. Olha, eu acho que esse é um detalhe muito mais bonito dos ensinamentos de Neville Goddard, né? Porque no final das contas, a manifestação não muda apenas aquilo que você recebe, não. Ela muda principalmente a forma que você se torna durante o caminho. E eu tenho percebido isso comigo mesma, sabe? E talvez esse seja o maior presente de todo o processo. Porque pensa comigo, existem desejos ali que quando se realizam duram alguns dias, né? Mas a pessoa que você se torna pode transformar tudo na sua vida. Já parou para pensar nisso? E talvez seja esse um dos momentos mais difíceis de todo o processo. Quando você está fazendo sua parte, procurando permanecer no estado, mas olha ao seu redor e tem aquela sensação que nada mudou, os dias passam, as semanas passam e a realidade continua parecendo exatamente a mesma coisa, é justamente aí que muitas pessoas desistem. Não porque elas deixaram de acreditar no desejo, mas porque começaram a acreditar mais na realidade do que naquilo que assumiram dentro da própria consciência. E pensando aqui, ó, eu acho interessante observar que como a gente lidar com isso em outras áreas da vida, né? Quando uma pessoa começa uma faculdade, ela não espera receber o diploma na semana seguinte. Seria ótimo, né, gente? Quando planta uma árvore, ela sabe que existe um tempo entre a semente e os frutos. Quando começa a aprender um novo idioma, entende que a evolução acontece aos poucos. Ó, em prática, todas as áreas da vida, nós temos que aceitar aí que existe um processo, né? Mas quando o assunto é manifestação, nós queremos a confirmação imediata. E se ela não aparece, começamos a duvidar de tudo. Talvez o problema não esteja aí no tempo, né? Talvez o problema seja na necessidade que temos de confirmar ali o tempo todo ali se estamos no caminho certo. E foi justamente por isso que Neville Goddard falava tanto sobre permanecer fiel ao estado assumido, né? Porque se a confiança depende de sinais internos, ela deixa de ser confiança. Ela passa a depender de aprovação das circunstâncias. E é nesse caso que quem continua no comando não é a sua consciência, é o mundo externo. E eu acredito que um dos maiores erros aí que a gente comete aí é imaginar que depois de entender esses ensinamentos, nós nunca vamos sentir medo, nunca vamos sentir ansiedade, nunca vamos nos sentir inseguros. Mas isso simplesmente não acontece não, tá? Você continua sendo um ser humano, criatura. Vai ter dias em que as circunstâncias vão parecer pesadas, vai ter momentos em que a dúvida vai aparecer. Isso não significa que você perdeu sua manifestação, não. E olha só, eu acho que a pergunta que devia fazer aí não é será que eu reagi? Acho que a gente tem que começar a perguntar aí quanto tempo eu escolho permanecer nessa reação. Porque existe uma diferença enorme entre sentir medo por alguns minutos e transformar esse medo na sua nova identidade. Porque pensa comigo, quando você percebe que começou a reagir ao mundo externo, você não precisa entrar ali em desespero, não. Você não precisa pensar em tudo e que perdeu o seu progresso, não. Você simplesmente para, respira e lembra em qual estado você decidiu ocupar. É como andar de bicicleta, sabe? Ninguém nasce sabendo andar de bicicleta, né? Manter o equilíbrio ali o tempo inteiro. Você perde o equilíbrio, corrige de novo, corrige outra vez, cai. Até que um dia manter o equilíbrio deixa de virar esforço, né? Fica natural ali, você já consegue andar de bicicleta até com uma mão, sem as mãos. E com a manifestação acontece algo muito parecido, né? No começo você percebe que reage a quase tudo. Depois começa a perceber mais rápido. Com o tempo, você volta para o estado cada vez mais depressa, até que chega um momento que permanecer nesse novo estado se torna tão natural. E eu acredito que esse é o verdadeiro processo de transformação. Não é nunca mais sair do estado, não. É fazer com que você volta para ele, que essa volta, sabe, seja muito mais fácil, cada vez mais fácil. E talvez em algum momento você esteja feito essa pergunta, né? Como eu sei se eu realmente estou vivendo no fim ou se eu estou apenas tentando me convencer disso? E para mim existe uma forma muito simples de perceber isso, tá? Observe aí onde está a sua atenção durante o dia. Se a maior parte do tempo aí você sente necessidade de conferir alguma coisa, se alguma coisa mudou, você fica procurando sinais, analisa cada detalhe
e tenta descobrir como sua manifestação vai acontecer, provavelmente sua atenção ainda está na falta e na escassez, tá? Agora pense em alguém que recebeu aquilo que desejava. Essa pessoa passaria o dia inteiro procurando provas de que aquilo é real? Claro que não, né? Porque quando algo já faz parte da nossa vida, a gente simplesmente vive. E é justamente essa naturalidade que Neville tentava ensinar. Não é um estado de euforia, não é uma felicidade forçada e muito menos uma necessidade de repetir a mesma afirmação o dia inteiro. É uma tranquilidade, aquela sensação de que você não precisa mais ficar correndo atrás daquilo, sabe? Eu gosto de pensar da seguinte forma. A maioria das pessoas, quando está esperando a visita muito importante, ela começa a ficar ali olhando o tempo todo pela janela, né? Eu não sou dessas não, mas eu gosto de dar esse exemplo. Qualquer barulho, a gente já levanta, qualquer carro que passa na rua já chama atenção, né? Mas quando a pessoa finalmente chega, você para de olhar pela janela. Porque ela já tá ali, né? Tem muita gente que é assim, minhas tias são assim. A atenção muda naturalmente, porque a manifestação já aconteceu, né? Quando você começa a permanecer no estado assumido, aos poucos você percebe que pensa menos no desejo e vive mais a sua vida. Isso não significa que você desistiu, não. Muito pelo contrário, significa que aquela realidade começou a ocupar um espaço tão natural dentro de você que você já sabe que não existe a necessidade de confirmar isso o tempo inteiro. E olha só, curiosamente, é justamente nesse momento que muitas pessoas começam a perceber mudanças acontecendo no mundo externo. Se você já leu Neville Goddard ou acompanha conteúdo sobre manifestação, provavelmente você já ouviu essa frase: as circunstâncias não importam. E eu confesso que quando eu ouvi isso pela primeira vez, achei estranho. Porque olhando para a nossa vida, parece que as circunstâncias importam muito, né? Porque é difícil falar que elas não importam quando existem contas para pagar, um relacionamento que terminou, um sonho que ainda não aconteceu. Só que Neville não estava dizendo que as circunstâncias são irrelevantes, não. Ele estava dizendo que elas não têm o poder de decidir o seu futuro. Olha, existe uma diferença muito grande aí entre essas duas coisas. As circunstâncias mostram onde você está, mas elas não determinam para onde você vai. Pensa em alguém que resolveu mudar completamente de vida. Conhece alguém? Ou ninguém quis mudar? No primeiro dia, nada mudou do lado de fora. A casa continua a mesma, o trabalho continua a mesma, a conta bancária continua a mesma, mas por dentro alguma coisa já mudou. Essa pessoa tomou uma decisão e muitas vezes é justamente essa decisão que começa a mudar tudo ali aos poucos. E é por isso que Neville insistia tanto para não fazer das circunstâncias uma sentença, sabe? Porque aquilo que você está vivendo hoje não precisa ser a fotografia do seu futuro. Sabe por quê? Porque ela é apenas fotografia de um momento. E momentos passam. E talvez você consiga lembrar de alguma situação aí da sua própria vida que parecia definitiva, mas hoje faz você lembrar apenas como uma história, né? Na época parecia algo impossível de imaginar uma saída. Mas ela aconteceu, a vida mudou, novas pessoas apareceram, novas oportunidades surgiram. E aquilo que parecia permanente ficou para trás. E é por isso que quando Neville dizia que as circunstâncias não importam, ele estava nos convidando a não entregar o poder da nossa consciência para aquilo que é temporário. Porque se toda vez que a realidade muda, você muda junto com ela, você vai acabar vivendo um reflexo das circunstâncias. Mas quando a sua consciência permanece firme, as circunstâncias não deixam de comandar a sua vida e passam a responder ao estado que você escolheu ocupar. E essa talvez seja uma das mudanças mais profundas que esses ensinamentos podem provocar na gente, né? Se eu tivesse que resumir parte dos ensinamentos de Neville Goddard em uma única ideia, talvez seja essa. Nós não manifestamos aquilo que desejamos, manifestamos aquilo que assumimos ser. Pode parecer apenas uma troca de palavras, né? Mas existe uma enorme diferença entre desejar uma realidade e viver a partir dela. Porque quem deseja normalmente sente que falta alguma coisa, mas quem assume passa a viver de um lugar completamente diferente. E eu acho que esse é um detalhe que muda tudo, tá? Porque a maioria de nós foi ensinados a perseguir objetivos, a trabalhar mais, fazer mais, tentar mais, como se a realização dependesse apenas de esforço. Mas Neville não ignorava a importância das nossas ações não, tá? Ele dizia que antes de qualquer ação existe um estado de consciência e esse estado dá direção para tudo o que fazemos. Agora pensa numa pessoa que se considera incapaz. Mesmo quando surge uma boa oportunidade, ela tende a duvidar de si mesma, né? Talvez nem tente, talvez desista antes de começar. Agora imagina alguém que realmente passou a se enxergar como capaz. A oportunidade passa a ser exatamente a mesma. Mas a resposta será completamente diferente, né? O que mudou? Foi a oportunidade? Não, foi a identidade. E é justamente por isso que eu acredito que a manifestação tem muito mais a ver com quem você está sendo do que com aquilo que você está tentando conquistar. Olha, quando essa identidade muda, as escolhas vão mudar também, tá? As conversas mudam, a forma de interpretar os acontecimentos muda.
E muda muito, prova viva disso. Até a maneira como você enfrenta os problemas aí começa a ser diferente. E aos poucos a realidade vai acompanhando essa transformação. E talvez esse seja um dos maiores convites de Neville Goddard para todos nós, né? Parar de perguntar o que eu preciso fazer para conseguir isso e começar a perguntar quem eu preciso assumir para que essa realidade se torne natural. E na minha opinião, essa segunda pergunta tem o poder de transformar completamente a forma que enxergamos a manifestação. Porque ela muda o foco da busca para a transformação. E existe uma coisa que eu comecei a perceber quando eu comecei a estudar Neville Goddard, é que muitas vezes, sem perceber, nós estamos esperando que a realidade nos dê autorização para acreditar. A gente pensa assim, ó, quando aparecer um sinal, eu vou acreditar. Quando o dinheiro entrar, eu vou ficar tranquila. Quando aquela pessoa mandar mensagem, aí sim eu vou sentir que deu certo. Percebe o que está acontecendo aqui? Quem está no comando não é a sua consciência, não. É as circunstâncias. E é como se você entregasse para o mundo externo a responsabilidade de decidir quando chegou a hora de confiar. Mas Neville propôs exatamente o contrário. Ele dizia que a mudança começa dentro, né? Primeiro você aceita, primeiro você assume. Primeiro você muda o estado. Só depois a realidade vai encontrar uma forma de refletir essa mudança. E eu sei que isso não é fácil, tá? Porque nós somos educados aí a acreditar apenas naquilo que conseguimos ver, né? Só que pensa comigo, quantas decisões importantes da sua vida começaram antes de qualquer resultado aparecer? Quando alguém decide abrir uma empresa, primeiro existe a decisão. Quando alguém resolve fazer uma faculdade, primeiro existe uma decisão. Quando alguém decide mudar de cidade, durante um tempo, essa mudança só existe dentro da própria pessoa. O resultado vem depois. Com a manifestação acontece exatamente a mesma coisa. A decisão de assumir um novo estado acontece antes mesmo da confirmação. Olha só, e talvez seja justamente isso que Neville queria dizer quando falava em viver no fim, né? Não esperar a realidade autorizar para você acreditar, não. É acreditar primeiro. É permitir que a realidade acompanhe essa decisão. E tem um conceito que Neville repetia muitas vezes e que, na minha opinião, muda completamente aí a forma como entendemos a manifestação. Ele falava sobre abandonar o velho homem. E ele não estava falando de idade não, viu? E ele também não estava dizendo para você se tornar outra pessoa da noite pro dia, não. O velho homem é aquela versão que pensa sempre da mesma forma, reage da mesma forma, mas é aquele eu, sabe? Que já conhece o caminho da preocupação, que já sabe como é sentir medo, que está acostumado a esperar o pior. E sabe o que acontece quando você começa a assumir um novo estado? Esse velho homem tenta voltar. Não porque existe uma força contra você, não, mas porque nossa mente, ela gosta do que é familiar, né? Mesmo quando esse familiar não nos faz bem. E é por isso que às vezes você decide mudar e poucos dias depois percebe os mesmos pensamentos aparecendo outra vez. A dúvida volta, a ansiedade aparece e a vontade de conferir a realidade aumenta. E muita gente interpreta isso como um sinal de que fez alguma coisa errada, né? Mas eu enxergo de outro jeito. A maioria das vezes significa apenas que o antigo padrão ainda está tentando ocupar o espaço que sempre ocupou. E isso é completamente normal, viu? A diferença é que agora você percebe. Antes esses pensamentos comandavam a sua vida sem que você notasse. Hoje você consegue olhar para eles e dizer: eu sei que esse era o meu antigo jeito de pensar, mas eu não preciso continuar alimentando isso, não. Na minha opinião, é exatamente aí que acontece a verdadeira transformação. Porque mudar não significa nunca mais ouvir a voz do velho homem. Significa decidir que ele não vai mais dirigir a sua vida. E talvez ele ainda apareça de vez em quando, né? Mas quem escolhe o caminho agora é você. Depois de tudo isso, talvez surja uma pergunta muito importante. Se eu não devo passar o dia conferindo a realidade, então onde eu coloco a minha intenção? E para mim, essa foi uma das maiores mudanças, tá? Eu parei de tentar controlar o resultado, eu comecei a prestar mais atenção em quem eu estava sendo durante o dia, porque no final das contas, é isso que Neville nos convidava a observar. Não é apenas o que pensamos de vez em quando, não. É o estado em que permanecemos a maior parte do tempo. Por exemplo, quando algum problema inesperado acontece, qual a primeira reação que surge? Você acredita imediatamente que tudo deu errado? Ou consegue respirar e lembrar que uma circunstância isolada não tem o poder de definir o seu destino? Quando o plano não sai como você espera, você conclui que a manifestação falhou? Ou você entende que isso pode ser apenas mais um acontecimento dentro da ponte de incidentes? Aconteceu uns casos comigo recentemente, eu quero compartilhar com vocês depois, tá? É muito interessante. Percebe a diferença? A manifestação deixa de ser um momento específico do dia e ela passa a se tornar parte da forma como você vive, da forma como você interpreta os acontecimentos,
da maneira que você conversa com você mesmo, da forma como você responde às dificuldades. E eu acho que é justamente aí que muita gente encontra mais paz, porque para de viver esperando um grande sinal e começa a perceber que a verdadeira transformação acontece nas pequenas escolhas que fazemos todos os dias. E cada vez que você escolhe não alimentar um pensamento antigo, cada vez que você decide ali não transformar uma dificuldade em uma sentença, sabe? Cada vez que você volta para o estado que escolheu ocupar, você vai estar fortalecendo ali a sua nova identidade. E aos poucos, essa identidade deixa de ser um esforço e ela começa a se tornar mais natural para você. E talvez seja esse o maior objetivo de tudo isso, né? Não viver lutando para permanecer num estado, mas chegar ao ponto em que esse estado se torne a sua forma natural de enxergar a vida. E eu queria te falar uma coisa. Talvez nada pareça diferente durante alguns dias, tá? Mas isso não significa que nada esteja acontecendo, não. Significa apenas que você continua caminhando pela ponte de incidentes. E, sinceramente, eu acho essa ideia muito libertador, porque vai tirar das costas aquela obrigação de controlar cada detalhe. E devolve para nós aquilo que realmente podemos escolher, né? O estado em que decidimos aí permanecer. No final das contas, esta sempre será a única parte que realmente está nas nossas mãos. E talvez quando você clicou nesse vídeo, você estivesse aí procurando uma forma de aprender a ignorar a realidade, né? Mas eu espero que depois de tudo que conversamos aqui, você tenha percebido que Neville nunca ensinou a fechar os olhos para aquilo que está acontecendo. Ele nos ensinou algo muito mais profundo, a escolher qual realidade merece ocupar a nossa consciência. Porque a realidade que você vê hoje é apenas o retrato do momento presente. Ela não precisa ser uma sentença sobre o seu futuro. E talvez seja justamente essa a maior liberdade que esse ensinamento nos oferece, né? A liberdade de não permitir que uma circunstância tenha a última palavra sobre quem você é. E a partir de hoje eu quero deixar um convite muito simples aí para você. Sempre que você perceber que está reagindo ao mundo externo, não se critique. Não pense que perdeu todo o progresso. Apenas faça uma pergunta para si mesmo. Se realmente eu já estivesse vivendo esse desejo, como eu escolheria pensar neste momento? Essa é a única pergunta que pode mudar completamente aí a forma como você enfrenta os desafios e os acontecimentos do dia a dia. Porque aos poucos você deixa de alimentar o velho estado e começa a fortalecer uma nova identidade. E como vimos ao longo desse vídeo, né, é justamente dessa identidade que nasce uma nova realidade. Olha, e se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal, escreva nos comentários, eu escolho viver no fim. Eu quero muito saber aí quantas pessoas estão assumindo esse compromisso consigo mesmo. Se você gostou desse vídeo, né, então não deixe de deixar o seu like. Se ainda não for inscrito aí, aproveita para se inscrever, ativar o sininho das notificações para acompanhar os próximos conteúdos, porque toda semana nós vamos estudar a manifestação da nossa realidade, lei da exposição, consciência e transformação interior, sempre buscando ali aplicar esses princípios de forma prática no nosso dia a dia. Gratidão pela sua companhia, um grande abraço e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!